vereador, novamente, com o seu vozeirão, veio à tribuna e fustigou novamente. E eu deixei passar pela segunda vez. E aí, na sessão passada, o vereador fustigou e eu disse não. Chegou o momento de responder, porque nós estamos vivenciando um verdadeiro desgoverno praticado pelo presidente da República, o senhor Bolsonaro. O pior presidente que eu acompanhei, desde quando acompanho política, na minha modesta opinião, é o pior governo. É o governo onde se aumentou o desemprego. É o governo onde nós estamos vendo voltar a inflação. É um governo que é um exemplo do que não se deve ser seguido em relação ao combate à pandemia, onde nós já estamos no 4º ministro da Saúde, o que mostra falta de planejamento, o que mostra falta de compromisso com a saúde do povo brasileiro, e é por isso mesmo que estamos próximos de 600 mil mortos em relação à Covid-19, onde os ministros que passaram, Henrique Mandetta, médico, competente, não teve autonomia para poder trabalhar, porque o presidente queria um ministro que só fizesse balançar a cabeça e seguisse aos seus desvaneios, que negasse a ciência, que negligenciasse a vacina, como aconteceu. E é por isso que o Brasil enfrenta essa pandemia tão severa. Depois, colocou o ministro Nelson Teich, exonerando Henrique Mandetta, porque Henrique Mandetta confiava na ciência e queria seguir o que estava estabelecido no mundo inteiro, através dos cientistas, através dos médicos, dos professores, e queria que o Brasil seguisse o que o mundo fez e que estava dando certo. Foi exonerado, trocado por Nelson Teich, que durou um mês e disse que não tinha condições de trabalhar com um presidente que queria interferir diretamente no Ministério da Saúde e queria que o ministro balançasse a cabeça para tudo de errado que estava acontecendo no Ministério da Saúde. Entregou com um mês. E aí colocou o general Pazuello, que esse sim balançou a cabeça para tudo de errado que o presidente Bolsonaro queria, e é por isso que estamos na situação atual. Quando ficou insustentável sua manutenção no cargo de ministro, aí ele pediu para sair através de diversos escândalos de corrupção em relação à aquisição de vacinas. Ficou insustentável a sua permanência. Ele saiu e entrou um médico paraibano, Marcelo Queiroga. Vejam qual país do mundo, em uma pandemia, está no 4º ministro da Saúde. É por isso que nós estamos vendo o aumento da fome, da miséria em nosso país. É por isso e por causa da instabilidade política que o presidente cria quase todo dia, através de suas declarações irresponsáveis, que a inflação voltou, que o dólar disparou, que a vida do brasileiro ficou mais difícil porque aumentou consideravelmente o custo de vida. Está aí, o preço do gás de cozinha é quase R$100. Em alguns lugares já é R$100 e até mais. Está
Está aí o preço da gasolina, 1 litro a R$ 7,00 em alguns lugares. Aqui em Goiânia está próximo disso. Está aí o preço da carne, onde o povo não tem mais o que comer carne, tem que comprar ovo, e existem aqueles que nem o ovo tem dinheiro para comprar. Está o preço da cesta básica, que disparou. Nós sabemos que parte disso decorre da pandemia, mas em grande escala decorre dessa política errada que foi implementada no governo federal, que fez com que nós sentíssemos mais severamente as consequências dessa pandemia. Deste ministro da Economia, o Paulo Guedes, que tem raiva de pobre, que coloca que o preço subiu porque o pobre está comendo mais, quando, na verdade, nós sabemos que o pobre está comendo é menos. O custo de vida aumentou consideravelmente. Quando a gente vai para uma grande cidade como Recife, João Pessoa e até aqui em Goiânia, a gente vê a quantidade de pessoas pedindo esmola, como cresceu exponencialmente nos últimos anos. O Brasil já teve um tempo que recebeu prêmios por ter tirado o país do mapa da fome. E eu vou chegar neste momento para dizer. Então, eu quero dizer que esse governo é o pior, mas ele está com os dias contados. Dezembro do próximo ano está se encerrando. É isso que se mostra, onde 70% dos brasileiros rejeitam esse governo como ruim e péssimo. É um governo que não tem rumo. É um governo que tem um presidente que não governa. É um governo que tem um presidente que não trabalha. É um governo que, ao invés de estar preocupado em resolver os problemas do povo brasileiro, está preocupado em andar de moto, em andar de cavalo, em dia de semana, em horário de expediente, na hora de trabalhar. Está preocupado em criar uma instabilidade com os demais poderes e com a nação todos os dias. Qual é o investidor que tem garantia, que tem confiança de investir num país onde todo dia o chefe da nação, o primeiro mandatário do Brasil, cria uma crise política após outra crise política, que ataca os poderes legislativo, judiciário, embora que nos últimos dias ele recuou, pediu desculpa ao Supremo Tribunal Federal, pediu desculpa ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro é um grande jurista, um professor, recuou, mas o estrago que fez permanece, porque a imagem que passa para o mundo é de um país sem rumo. Hoje, temos um presidente mal visto no mundo inteiro. Hoje, a imagem do Brasil está deteriorada, porque, se nós formos observar o que melhorou no Brasil, se formos para a educação, é uma lástima. As universidades abandonadas. Se formos para a saúde, eu já relatei. Estamos no quarto ministro da Saúde. Porque o ministro da Saúde, ao invés de ouvir a ciência, os estudiosos, não, ele é obrigado a se reunir com o gabinete do ódio e seguir as diretrizes de quem não entende da saúde. Se formos para o meio ambiente, nunca se desmatou tanto, nunca houve tantas queimadas
Nossa Amazônia está acabando. O que melhorou? Estamos à beira de uma crise energética. E o presidente não está preocupado com isso porque não trabalha. Está preocupado em conversar com o seu cercadinho, em criar crises institucionais, em atentar contra a nossa democracia, uma democracia conquistada através de muita luta do povo brasileiro. E eu tenho dito sempre, seguindo um dos homens que a humanidade deve reverenciar mais, que é o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill. Perdoem a pronúncia, mas ele disse: a democracia é o pior de todos os sistemas de governo, excetuando todos os outros que já foram tentados pela humanidade. Resumindo, a democracia tem as suas dificuldades, tem os seus defeitos, mas mesmo assim é o melhor sistema de governo que já foi tentado pela humanidade. E o presidente tem a audácia de atentar contra a nossa democracia todos os dias, desrespeitando a independência dos poderes, querendo interferir no legislativo, no judiciário, criando um ambiente de caos, tentando jogar brasileiro contra brasileiro, quando ele deveria ser o primeiro a trazer uma mensagem de paz e de esperança. Um presidente onde nós estamos chegando a 600 mil mortos e nunca visitou um hospital, nunca demonstrou sensibilidade, nunca demonstrou solidariedade com as vítimas e com as famílias dessas vítimas da Covid-19. Um presidente que não está à altura do cargo que exerce, que ainda não entendeu a dimensão e a importância do cargo que ele hoje ocupa. E é por tudo isso que os seus dias de governo estão contados, porque ele será derrotado nas urnas. E aqui em Goiânia, eu tenho certeza que vai levar um banho grande, a exemplo do que sempre aconteceu. Goiânia, Pernambuco e o Nordeste mostraram a sua garra, o seu valor, em 2018. E agora vão repetir a dose, de forma mais maciça. Senhor presidente, 10 minutos no tempo, concedo para o vereador Carlos Viega Júnior. Agradeço. 10 minutos, tempo do vereador Bruno Salso. Goiânia vai mostrar a sua gratidão. E é por isso que eu escuto nos 4 cantos de Goiânia que o povo quer voltar a ser feliz. E para voltar a ser feliz, tem que trazer alguém que sabe consertar o que está errado. Vamos trazer de volta o torneiro mecânico, que vai botar o país novamente nos eixos, que foi o presidente Lula, que eu vou citar algumas coisas que rapidamente eu rabisquei no papel do que foi feito em Pernambuco e especialmente em Goiânia, que é o que mais me interessa. Está aí a duplicação da BR-101, já prevendo os grandes investimentos que viriam para o nosso município, trazido por suas mãos. Está aí o polo farmacoquímico, a Hemobras, que foi o primeiro grande investimento que chegou a Goiânia. Goiânia estava esquecida no tempo e no espaço.
mais de 60 anos, em declínio, em um ostracismo político, econômico e financeiro. E foi Lula e Humberto Costa que trouxeram para Goiânia. Quando a luta foi grande, queriam levar para São Paulo, queriam levar para o Paraná, mas veio para Goiânia. Está aí o polo automotivo, que foi trazido para Pernambuco por Lula e por Eduardo Campos. Uma vez em Pernambuco, a cidade que apresentava as melhores condições estratégicas entre 4 capitais, Recife, João Pessoa, Maceió e Natal, abundante em água, com um terreno plano, onde só de terraplanagem se economizou próximo de 400 milhões de reais. Mas para vir para Pernambuco, teve um peso político de Lula e de Eduardo. Aécio Neves já havia prometido que ia levar para Minas Gerais. Não conseguiu, porque tivemos um presidente que olhou para o Nordeste e para o Pernambuco, e especialmente para o Goiânia. Um presidente que desejava que o nordestino tivesse condições e meios de vida, de sobreviver em sua terra natal, sem precisar se deslocar para os grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo, muitas vezes para morar em favela e ter que conviver com a violência. Está aí o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quantas vidas já foram salvadas? Foi no governo Lula e veio desde o primeiro momento para Goiânia. Está aí o programa Mais Médicos para Pernambuco. A conclusão do Porto do Suape, um investimento bilionário que foi feito, uma obra de muitos governos, mas que recebeu a maior parte desses investimentos do governo Lula. O aeroporto dos Guararapes. Quem não lembra do aeroporto como era? Hoje é um dos melhores aeroportos do Brasil. Quem lembra do Guararapes como era e quem vê hoje, sabe que ali houve um investimento maciço, fortalecendo a nossa economia, o nosso turismo. Em Pernambuco foram feitas mais de 80 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, Goiânia não teve competência de se inserir. Estavam reservadas para Goiânia 3 mil casas populares. Foi feito um cadastro na Caixa Econômica Federal, mas infelizmente nosso município não cumpriu o seu papel, não fez o seu dever de casa. E nós perdemos, mas outros municípios foram contemplados. A criação do campus universitário de Caruaru e de Petrolina e de muitas outras cidades. O programa Ciências Sem Fronteiras, onde beneficiou muitos jovens. Inclusive, tem uma servidora desta casa, que é Jaqueline Nazário, que o seu filho Mateus pôde fazer doutorado em engenharia ambiental. E teve a sua tese publicada em Berlim, graças ao programa e, obviamente, ao seu esforço pessoal. E hoje, o que Bolsonaro trouxe para Goiânia, o que trouxe para Pernambuco, é por isso que eu não tenho dúvida de que, mais uma vez, o goianense vai mostrar a sua força, a sua gratidão e reconhecer nas urnas quem olhou para o Nordeste, para Pernambuco e especialmente para Goiânia.
Como estaria Goiânia hoje se não fosse esses investimentos? Como estaria Goiânia se não fosse o polo automotivo? Maravilha fechada. Santa Teresa, do jeito que nós sabemos. Itapeçoca, da mesma forma. O que seria do nosso município? Qual a perspectiva que nossos jovens teriam para aqui permanecer, constituir família e criar seus filhos? Goiânia, durante muitos anos, só fez perder do ponto de vista político, econômico, social e de perspectivas. Hoje, Goiânia é um município pujante, mas é porque teve o peso político de Lula e de Eduardo. Enquanto esses dois estiveram comandando os destinos da nossa nação e do nosso estado, nós podemos dizer: Pernambuco teve vez, teve voz e recebeu oportunidades. E hoje eu pergunto: o que melhorou no nosso país? O que melhorou em Pernambuco com Bolsonaro? O que foi feito para Goiânia? É verdade, Bolsonaro veio a Pernambuco, veio andar de moto, mas não anunciou nenhum investimento para modificar a realidade do nosso estado, do nosso município. É um governo sem rumo, é um governo sem projeto, é um presidente sem capacidade administrativa, e eu não poderia deixar de dizer isso no tempo que me é concedido, porque tenho sido perguntado por diversas pessoas do nosso município. O grande vereador e meu amigo, Mário do Peixe, onde nós todos aqui rezamos pelo seu pleno restabelecimento, e de todos que torceram para a sua volta a esta casa para cumprir o mandato que Deus e o povo lhe deram. Do Poder Legislativo, quem mais torceu pela vinda de Mário, pela volta, pelo restabelecimento de sua saúde, pode ter torcido igual a mim, não mais. Mas eu não poderia ouvir o seu vozeirão na tribuna desta casa sem trazer o contraponto, porque já fui filiado ao Partido dos Trabalhadores e não me arrependo. Tenho muito orgulho de ter iniciado lá a minha trajetória política. E eu tenho sido cobrado através do WhatsApp, pessoalmente, por alguns militantes do PT, do PSOL, do PCdoB, e quero dizer que a eles eu presto minha solidariedade, porque em todos os partidos, em toda a corrente política, existe o positivo e o negativo. Eu não posso generalizar as críticas que faço ao presidente Bolsonaro e atingir a todos os seus eleitores. Não, de forma nenhuma. Eu sei que existem pessoas que estão ao lado do presidente porque acreditam que assim estão fazendo melhor para o Brasil. Apesar de discordar veementemente, porque, volto a dizer, é um governo que não governa. É um período onde o Brasil só fez perder. Mas existem aqueles que têm confiança e acreditam que vai melhorar. Eu até gostaria, mas não acredito, porque eu lembro que o vereador André Rabicó disse aqui nessa tribuna por inúmeras vezes, quando se começa a abotoar
uma camisa que, se começa errado, para consertar, não tem mais jeito. Então é um governo que vai ficar marcado como o pior governo da democracia brasileira, e que nós esperamos que essa democracia seja forte, seja pujante e consiga suportar aos ataques diários que vem sofrendo e que saia mais fortalecida para fazer com que o clamor do povo seja depositado nas urnas e, de forma livre e independente, possamos eleger os nossos governantes, que o Brasil faça a escolha certa, porque, da forma que nós estamos, o Brasil tem virado chacota mundial. Finalizo porque vejo que o tempo se esgotou, mas quero colocar que nada que foi dito aqui é uma ofensa a esse nobre vereador, que tenho muito respeito, que já fui vereador ao seu lado e quis Deus e o povo de Goiânia que nós nos reencontrássemos na atual legislatura. Mas quero dizer que o que Vossa Excelência tem colocado aqui nas últimas sessões não faz parte do que eu comungo, do que eu acredito e do que eu estou vendo através de dados. Contra dados não há argumentos. Lula saiu do governo com mais de 80% de aprovação. Escolheu uma partidária que ninguém nem conhecia e disse: essa aqui vai ser a futura presidenta do Brasil. E elegeu, com a força dos seus votos. Já Bolsonaro, o destino dele será o mesmo de Trump nos Estados Unidos. Vai ser derrotado nas urnas. E Goiânia vai mostrar, por mais de 80% dos votos, não tenho dúvida de dizer, que é grata a tudo que foi feito por Goiânia, que nosso povo sabe reconhecer quem trabalha por nossa terra.